Quer uma solução completa de gestão para a produção eficiente e lucrativa do agronegócio? Implementamos e desenvolvemos soluções SAP para você administrar todas as operações da sua empresa, do operacional de campo ao administrativo. A Liberali é especialista no agronegócio e possui clientes satisfeitos em todo o Brasil e América Latina, na agricultura, pecuária, agroindústrias e negócios integrados. Liberali, tecnologia e inovação para a sua gestão. Acesse liberali.com.br. Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio dessa série, que é uma iniciativa do ANUOPEC, Anuário da Pecuária Brasileira, que está na sua 28ª edição, e da AgriShow, uma das maiores feiras agrícolas do Brasil. Esse projeto tem como patrocinadores as empresas Liberali e Sintec. Eu sou José Vicente Ferraz, consultor em agronegócio, com mais de 40 anos de atuação no setor, e hoje vou moderar esse bate-papo com a Edson Pereira, economista, analista de mercado da IHS Markit, e Regis, engenheiro agrônomo, diretor da empresa Liberali. Vivenciamos nos últimos meses eventos inéditos com a pandemia que afetou o mundo todo e aqui no Brasil gerou políticas de lockdowns e trouxe e deve continuar ainda trazendo impactos na atividade da bovinocultura de corte para 2021. Impactos esses que se expandiram por toda a cadeia produtiva, desde a produção primária até o comércio. Impactos esses bastante profundos, e nesse sentido e nesse contexto, eu gostaria de questionar vocês sobre quais os efeitos esperados para a bovinocultura de corte em 2021. A Edson, se você quiser começar. Perfeito. Agradeço a princípio aí ao convite, né? Imenso prazer estar aqui com todos vocês presentes. Vamos lá direto ao ponto, né? O que a gente pode dizer é que o efeito da pandemia sobre a dinâmica da cadeia de bovinocultura de corte no Brasil foi sentido muito severamente quando você bem destacou a questão do comércio, do consumo fora de casa, os food services, né? O consumo da carne bovina tem uma representatividade muito significativa fora do lar. E o efeito disso na dinâmica do escoamento da produção não deixou de ser severamente impactado de uma forma muito direta nos processos de produção, né, no caso da indústria, e isso repercutindo de uma certa forma na cadeia, na parte do relacionamento entre pecuarista e indústria frigorífica. Obviamente que o Brasil está passando por um momento peculiar na cadeia bovinocultura de corte, que seria uma espécie de ciclo pecuário, onde o efeito da pandemia não repercutiu negativamente na formação de preço, justamente porque o rebanho brasileiro passa por uma espécie de reestruturação, em função aí de anos a fios com abate severo de matrizes, né, fêmeas e por aí vai, em função da competição com outras culturas com maior rentabilidade, né, e o setor ainda se adaptando a novas estruturas para tentar sobreviver, para tentar romper e vencer essa questão relacionada à competitividade com outras culturas. É um fator que a cadeia de bovinocultura de corte teve que se readaptar. Quem mais sentiu o impacto dessa dinâmica, obviamente, eu destacaria a indústria frigorífica, que já contava com a capacidade de operação bem ajustada por causa da dificuldade de conciliar o preço da arroba com o repasse ao preço da carne, no momento em que o setor sofria severos impactos das medidas políticas adotadas pelos governos, né, com relação à restrição social e aos severos lockdowns que deixaram marcas muito profundas no comércio, restaurantes, hotelarias, que são setores que demandam muito da cadeia bovina na parte de consumo. Então, ficou essa dinâmica prejudicada. Nessa estrutura
de escoamento, o que salvou, digamos assim, o que tem auxiliado o setor de forma muito expressiva seria o ritmo das exportações brasileiras. A gente está num momento de expansão, conquista de novos mercados consumidores, e isso tem sido uma espécie de válvula de escape para o setor, para minimizar, mas não, digamos assim, salvar, mas minimizar os impactos gerados pela pandemia aqui no mercado brasileiro. Perfeito. Regis, você quer complementar? Muito bem. Eu endosso aí as palavras do Edson. Em particular, o que a gente percebeu no segmento de software de gestão é que esse isolamento, esses lockdowns que vieram aí dentro dos municípios, dos estados, forçou efetivamente que o nosso produtor rural efetivamente praticasse a sua transformação digital. Ou seja, ele tem cada vez mais que interagir com os seus dados, sejam fornecedores e clientes, né? Aquela visita que ele fazia na revenda deixou de ser feita fisicamente para ele fazer compras virtuais. E o que a gente vê, efetivamente, é uma pressão em relação a números, né? Ele vendo as oportunidades cada vez mais de comercialização, de exportação, faz com que esse mercado volte à sua gestão de dentro da porteira, né? A gente vê a nossa base, por exemplo, intensificando a integração lavoura-pecuária, aqueles clientes historicamente somente de agricultura, buscando novas oportunidades na gestão pecuária, e nos nossos clientes pecuários, a sua intensificação, né? Aumentando essa velocidade de ganho de peso, para que essa mudança de exportação, principalmente, né? O mercado interno voltado à alteração da proteína, né? A gente vê pelo consumo de aves e suínos, mas efetivamente existem excelentes oportunidades aí de exportação, e esse mercado de reposição, em particular, que a gente está vivendo aqui, ele é um ciclo. Ele já se repetiu nos anos de 2015 e nos anos anteriores, em que a reposição, né, Zé Vicente, de um bezerro está aí em 9, 10 arrobas, que já é um momento super crítico aí em relação a futuro, né? Mas, efetivamente, essa gestão de dentro da porteira acaba sendo necessária cada vez mais, né? E a gente está acompanhando essa transformação digital. Obviamente que tem alguns desafios, né? De acesso à internet, de ter acesso online à fazenda, mas isso é algo que veio para ficar e que o campo também já está muito, muito integrado a essas plataformas de conexão. Excelente. Nesse sentido, eu continuo perguntando a vocês e questionando a vocês. Em 2021, o preço da arroba bovina atingiu preço recorde histórico, efeito da restrição de oferta de animais prontos para abater. Como enxerga os desafios para o produtor, indústria frigorífica em geral, na ampliação da produção e da oferta de carne para o consumidor, garantindo rentabilidade do campo e na indústria? Regis, Edson, perdão, você gostaria de comentar? Sim, o Regis, como engenheiro agrônomo, vai delinear melhor a questão, né, do que eu na questão mais técnica. Fica à vontade, Regis. Mas só para complementar, acho que só um comentário de início que a gente pode colocar aí, já que o Vicente colocou a princípio, né, para responder essa pergunta. Se o Regis quiser Por favor, começar, eu começaria.
Eu colocaria, Régio, acho que o que você observou muito bem colocado, até respondendo a pergunta anterior, é essa busca mesmo do pecuarista em procurar se tecnificar de forma mais vantajosa, justamente porque ele tem uma concorrência, até vamos colocar aí um termo não muito forte, mas até desleal com outras culturas que o giro de capital é mais rápido, como a soja. Só que é interessante, né, que até conversas que anteriormente tivemos com o Vicente, quando ele estava ali com a gente dinamizando, né, a ideia do anual PEC, até do agrianual, que ele falava assim que existe sim uma certa facilidade do agricultor se tornar pecuarista e o contrário já é um pouco mais complicado, né? E, querendo ou não, essa forma de verificar, de ver a fazenda hoje, ver a estrutura, a propriedade rural, como o meio de você diversificar o seu leque de investimento, não só na agricultura, mas também vendo a pecuária como um complemento a ela, ou vice-versa, acaba dinamizando e diminuindo os impactos assim financeiros e garantindo rentabilidade ao setor, né? Então, é uma coisa que realmente a gente já tem observado bastante, grandes até grupos assim empresariais já têm adotado essa metodologia de absorver, né, a questão da pecuária dentro das suas estruturas, porque ele já tem, querendo ou não, a matéria-prima para fazer a terminação do animal e pode fazer parcerias com grandes estruturas frigoríficas, né, através dos boitéis, que também é uma forma de você garantir rentabilidade. Então, as operações, a forma de você lidar está ficando muito mais dinâmica. E isso é uma transformação que está acontecendo numa velocidade muito interessante. Obviamente, a crise, né, ela diminuiu digamos assim, não é que diminuiu, ela diminuiu essa distância que tinha da comercialização, da dinâmica de fixações de negócio, da operação de contratos a termos na pecuária, que até então você via muito mais na agricultura, e hoje, muito pelo contrário, hoje já é uma coisa que está muito mais comum dentro do setor, né? Então, essas transformações, assim, dentro da cadeia, dentro da porteira para dentro, como você já destacou, ela se torna clara e necessária para você garantir aí esse crescimento, né, significativo da produção. Óbvio, a gente está num momento muito delicado, como você bem destacou, né, o ciclo pecuário é uma coisa que está mexendo, né, em toda a estrutura da cadeia. A gente costuma até conversar com nossos colaboradores, dentre eles são corretores, são frigoríficos e por aí vai, e eles falam, olha, Edson, qual que é o número do rebanho brasileiro? Porque não é possível que o rebanho brasileiro está subindo e o preço da roupa está disparando, não faz sentido isso, né? Então questiona-se muito os números do rebanho brasileiro e a gente destaca, olha, a pecuária está se transformando, realmente há uma certa desconfiança do tamanho do rebanho brasileiro, né, em função dessas questões de contábeis relacionadas a como fazer o censo, né? Mas, assim, um fato é verídico dentro dessa dinâmica. A transformação da cadeia está se dando de forma bem acentuada, justamente porque a oportunidade que está sendo gerada em termos de rentabilidade, ganho técnico, né, através das diversas startups que estão repensando como você trabalhar dentro da porteira, na terminação do animal, na dieta, diminuindo ciclos, acelerando processos, né, tudo mais está dando um diferencial tremendo, principalmente porque, né, a agricultura, o agronegócio nosso ele é extremamente dinâmico e eficaz, e ele está absorvendo essas novas mudanças que estão acontecendo a uma velocidade muito mais surpreendente. Bom, complementando, o que a gente percebe dentro da bovinocultura nessa transformação digital, a gente tinha coisa de 10 anos atrás, quase 80% do rebanho brasileiro estava na mão de profissionais liberais, de produtores, em que a pecuária em si era a segunda ou terceira atividade. Ou seja, era o nosso profissional liberal, médico, advogado, que tinha uma fazenda e que criava bois. Tá? Desde sempre, a bovinocultura intensiva, ela já é gerida dessa forma. Ela é muito mais nervosa, ela tem a sua chamada pecuária 4.0 há anos, desde a automação de trato, integração com balança. A gente sabe, por exemplo, percentualmente, quase 80% do gado não é pesado, ele só vai ter o peso obtido na hora que chega no frigorífico. E o que a gente está vivenciando é efetivamente essa mudança
Nós já temos clientes, por exemplo, que têm a pesagem diária dos bois dentro dos currais de engorda, fazendo com que a gente consiga corrigir o peso projetado, já identificar os animais que já estão acabados e dos animais que não engordam, né? E tendo essa... Ou seja, se a gente isolar os fatores externos, logística, telecomunicação, política governamental, é algo que a mudança demora muito a acontecer, né? A gente percebe o número de estradas que para fazer 100 quilômetros demora 4, 5 horas para entregar esse boi no frigorífico. O que resta ao nosso produtor é trabalhar a sua gestão, né? Aí eu digo, é o termo da porteira para dentro, mas ele entendendo que a bovinocultura tem que ser algo tão importante quanto o seu primeiro negócio, seja a sua construtora, seja o seu consultório, que deixa de ser efetivamente uma cultura de final de semana para ser uma atividade super importante, ele tem que fechar caixa diário, ele tem que fazer uma compra correta, ele tem que fazer uma admissão e uma demissão do seu colaborador, porque, eventualmente, se ele toma um processo trabalhista, o lucro dele do ano inteiro ele perde. Ele precisa cuidar da preventiva de máquinas, ele precisa usar o livro caixa do produtor rural, que é eletrônico, que passou aí nesses 2 últimos anos por uma alteração gigantesca a favor dele. Então, ele precisa fazer isso para que aproveite essa onda. Ou seja, nós estamos vivenciando, sim, ok, a pandemia mudou o hábito do ser humano, confinou o ser humano em casa, mudou o seu hábito alimentar, ok, mas ele precisa entender que isso é uma onda que ele está efetivamente podendo surfar nesse momento. Porque a commodity em si, ela tem um comportamento em que a alta de preço é atrelada à escassez física do produto. Então, todas as commodities têm esse comportamento. E aí, quando a gente vê o binômio de ter um aumento do rebanho e ter um aumento do preço da arroba, faz que essas duas curvas combinadas tragam uma rentabilidade jamais vista para o segmento. Agora, quem perde isso por uma má gestão, perde 2 vezes, né? Perde a oportunidade de ganhar dinheiro num ano excelente, de recuperar suas margens históricas, poder fazer reforma de pasto, poder renovar suas máquinas, e não está ganhando dinheiro no ano que se pode efetivamente ganhar dinheiro, né? Exato. Então, isso faz com que a gente tenha que efetivamente se intensificar. Obviamente que tem órgãos aí, como a Crimate, Fabov, a Socom, pessoas que estão alertando o segmento para que se intensifique, se profissionalize, porque esse cavalo encilhado pode passar e perde-se a oportunidade, efetivamente, de rentabilizar um ano excelente como a gente está tendo aqui. Verdade, verdade. E eu até, antes de Vicente dar continuidade, eu até complementaria. O Brasil, ele atualmente, né, é um dos grandes canais de fornecimento mundial da carne. Então, cria-se uma oportunidade hoje para nós termos uma ideia de toda a carne transacionada, carne bovina, no caso, transacionada no cenário mundial, 25% é originado do Brasil. E quando começou o ano de 2000, o Brasil tinha 8% da fatia mundial de fornecimento. Hoje ele tem 1/4. Ou seja, de cada 1 quilo de carne bovina consumida no Brasil, 250 quilos é brasileira. E a tendência com China, Ásia, eu não só destaco a China, obviamente, eu coloco Filipinas, eu coloco Indonésia, eu coloco Japão, Coreia do Sul e por aí vai. São grandes mercados consumidores que estão cada vez mais se abrindo. A Ásia como um todo, o Oriente Médio, para o mercado brasileiro. Então, é aquilo que o Regis falou. As condições de preço estão muito interessantes para quem zela pelo seu fluxo de caixa, para quem zela pela produtividade, para quem zela pelo bom funcionamento do seu negócio. Então, a oportunidade está lançada. Obviamente, a competitividade e a acurácia de entender o momento e se adaptar melhor a ele se faz necessário na porteira para dentro para que o pecuarista ganhe com isso, porque a oportunidade está lançada. O Brasil tem conquistado novos mercados consumidores,
consumidores, né? A nossa pecuária, ela tem condições plenas de ser muito mais competitiva com qualquer outro país, a gente bate de frente com qualquer outro país, porque nós temos uma condição geográfica, natural, né? Muito favorável, e aí a oportunidade é que é lançada para você criar mecanismos que possam favorecer essa rentabilidade, não só em função dos preços elevados que o setor está vivenciando, mas assim, quando a curva talvez, né, quando esse momento, essa adaptação diminuir um pouco essa intensidade, mas você está ali no momento e fala, olha, tudo bem, meu negócio está bem estruturado e eu posso trabalhar e operar dentro dessa circunstância. Essa é a grande pegada do momento para a pecuária, assim como a agricultura, né, de 2000 dos anos 2000 para cá, desde que o Brasil conquistou grandes mercados consumidores na parte de grãos, ele nunca mais perdeu essa participação. E isso reside essencialmente na competitividade que o produto brasileiro tem. A pecuária está se criando a mesma oportunidade, né, para que isso aconteça aqui no Brasil. Perfeito. Eu concordo inteiramente com a posição aí do Regis e do Aedson, né? E até apenas acrescentando, para reforçar os pontos que foram brilhantemente destacados aí, é que a questão, quando o Aedson se refere a uma posição antiga que eu tinha e que nós tínhamos, de que havia uma maior dificuldade dos pecuaristas se adaptarem a uma nova lógica de mercado que vinha aparecendo, uma maior dificuldade relativa aos agricultores, porque os agricultores sempre foram bastante capazes e foram forçados pela necessidade a ter uma gestão muito mais precisa do seu negócio, né? Porque os ciclos são muito mais rápidos. Sempre foram forçados a se adaptarem a novas tecnologias. Então, eles se adaptaram muito mais rapidamente quando apareceu a integração lavoura-pecuária e quando começou uma nova tendência de ampliar a gestão. Eles já estavam um pouquinho à frente dos pecuaristas. Os pecuaristas, no entanto, foram se adaptando a isso, né? Eu acredito que já há algum tempo vem incorporando muita tecnologia. Existem os índices de produtividade que estão aí, que demonstram claramente o que houve de ganho em termos de redução de idade de abate, em peso médio de carcaça, enfim, em todos os indicadores de produtividade, né? Porque foram obrigados a isso, foram forçados, e, na minha opinião, a pandemia, ela, de certa forma, acelera esse processo, porque ela força ainda mais o pecuarista a buscar a produtividade, a se integrar, a criar novos mecanismos de gestão, a buscar a produtividade para realmente poder obter uma rentabilidade condizente com o seu negócio. Isso ainda tem um outro aspecto que eu acho que é importante, que é uma decorrência da pandemia e que interfere nesse processo de evolução tecnológica da pecuária, que é a questão de que, com a crise que se estabeleceu em outros setores da economia, uma série de recursos humanos e materiais migrou para o agronegócio, porque o agronegócio, do modo geral, se manteve razoavelmente bem e, consequentemente, gerou oportunidades. Então, houve uma grande quantidade de recursos humanos que estavam nos centros urbanos e que migraram para os centros do interior do Brasil e para o agronegócio. Isso gerou uma melhoria do nível dos recursos humanos disponíveis para o agronegócio, para a pecuária, né? Isso foi, e não foi só isso, eu acredito que houve também recursos
materiais, empresas prestadoras de serviços que originalmente, eventualmente, estavam mais focadas no setor industrial, no setor comercial, se adaptaram ao setor do agronegócio. Isso realmente me parece um fator importante e projeta, no meu modo de entender, que num futuro muito próximo, além de recursos humanos, etc., vai ocorrer uma onda de investimentos também no setor. O setor vai atrair, porque as rentabilidades de outros setores vão estar deprimidas, as taxas de juros tão baixas e com excesso de liquidez que deve ser injetada por todas as economias do mundo para contornar a crise, né? As taxas de juros se manterão muito baixas, e isso deve fazer com que, efetivamente, o setor acabe recebendo uma quantidade expressiva de recursos que vai fazer com que também o setor possa crescer ainda mais. Mas vamos em frente. Eu gostaria de colocar agora para o Regis a questão do seguinte: no Brasil, estamos passando pelo chamado ciclo pecuário, com recomposição do rebanho. O que podemos vislumbrar em termos de reestruturação da cadeia, adesão tecnológica e outras atividades importantes para o futuro da bovinocultura de corte brasileiro? Ok. Vicente, dentro desse comportamento, esse fenômeno que existe dentro do segmento, que ele é cíclico, né? A gente já falou aqui anteriormente, é essa oportunidade do nosso pecuarista, é uma oportunidade de rever os seus processos. No momento que ele tenha que, para repor, comprar um bezerro a 3 mil, 4 mil reais, era o custo de venda, era uma venda inteira de um boi há 2, 3 anos atrás, é a chance dele rever as margens do seu negócio, mas particularmente preparar a sua gestão para que este chamado custo operacional, que muitas vezes ele não presta atenção, ele acha que isso é despesa menor, é nesse momento que ele tem que trazer para a mesa, né? Ele discutir custo de diesel, custo da manutenção, o custo da mão de obra, a rentabilidade que ele tenha por hectare, né? Seja aquele produtor. Se a gente olhar, por exemplo, o mercado de Rondônia, a gente tem que, provavelmente, 90% das propriedades são abaixo de 200 hectares. Então, normalmente, esse perfil ele tem um trator, ele é o próprio gestor, esse produtor, ele mesmo faz as operações, e que ele tem que estar preparado para intensificar o seu negócio. Ou seja, ele não tem grandes áreas, né, para poder colocar uma pata por hectare. Ele tem, efetivamente, que se intensificar, porque o perfil dele, agrário, ele é de pequeno produtor. E isso é uma característica do Brasil inteiro, ou seja, os nossos 120 milhões de hectares de pastagem tem realmente que ser intensificado para poder rentabilizar, né? Mesmo que, eventualmente, essa reposição, que é cíclica, ela vai ter depois um momento mais favorável, mas a gente já disse anteriormente, por exemplo, que esse preço de arroba na venda e com a demanda internacional, essas duas curvas combinadas, ela também é um fenômeno raro, tá? A prática do segmento são preços achatados e que o gestor, o pecuarista, tem que conviver com essa rentabilidade achatada. Tem que aprender a tirar receita e sobreviver com o que tem, né? Então, isso faz com que ele demande números, controle, bater caixa diário, fazer compras bem feito, fazer a sua gestão perfeitamente sincronizada à legislação fiscal, à legislação trabalhista, à legislação ambiental. Ou seja, a gente vê aí
nos jornais toda a pressão internacional, dizendo que o nosso boi desmata, e na verdade não desmata, né? Que o nosso boi contribui para o efeito estufa, e não contribui absolutamente nada para o efeito estufa. Então, justamente para achatar, para dizer que, olha, a nossa arroba tem que valer menos no momento que a gente justamente estava querendo obter melhores receitas, né? Então, esse é um mecanismo que nós temos que estar espertos a isso, organizados via associação, justamente para aproveitar e forçar esse mercado e ter o nosso pecuarista brasileiro ter em mãos essa gestão, e não passar para um outro país ou um outro movimento as rédeas do segmento. Edson, o que você complementa nisso? Concordo plenamente com o que o Regis bem destacou, né? E realmente, além dessa questão de puxar, né, essa ideia de que é necessário você aproveitar o momento, mas saber que no longo prazo você vai trabalhar com curvas mais acertadas em termos de rentabilidade, isso mostra essa carência de você zelar pelo caixa seu, pela saúde do seu fluxo de caixa, né? Então, a adesão das tecnologias para aumentar a sua rentabilidade dentro da fazenda se torna cada vez mais necessário. Eu colocaria também aí a questão comercial. Hoje em dia existem mecanismos de antecipação de compra de insumos que podem ser adotados pelo pecuarista para garantir, de repente, um preço que ele favoreça, né? Então, por exemplo, no Mato Grosso, nós conhecemos alguns pecuaristas que já fixaram boa parte do milho para fazer a terminação do gado ali no período de confinamento, a partir do mês de julho, que vai até ali o mês de outubro para entregar esse animal. Então, já tem pecuaristas que já têm contratos fixados, junto com trades para compra de farelo, junto com algumas corretoras, né, na compra de milho, já se antecipando. Ele fez a conta, fez o quanto do gasto, né, ele vai usar, mais ou menos, está fixando a arroba junto com alguma indústria, está vendo que o preço é rentável, ele está abraçando. E é necessário ter esse tipo de mecanismo, usar de todo possível mecanismo comercial que existe à disposição dele no mercado, se inteirar sobre essas questões e trabalhar em cima disso, porque isso também é uma forma de você amarrar o seu custo e garantir sua margem operacional, né? E ali você não se submeter a um risco muito maior se tiver alguma, digamos assim, algum efeito negativo, uma curva, uma surpresa no mercado. Então, a partir do momento que você operaciona dessa forma, você usa dos mecanismos mais diversos que você tem, de antecipação, de fixação, né, que o mercado já predispõe ao pecuarista hoje, né, é uma forma também de você diminuir esse risco e absorver garantias, né? Então, complementaria essas questões aí. Obviamente que isso aí é alicerçado, obviamente, por toda essa questão de melhoria do seu manejo do animal, da engorda, ter ciência do que é necessário e tudo mais. Perfeito. Edson, sobre a questão da rastreabilidade, que cada vez mais tem ganhado importância, qual é o desafio que o pecuarista encontra para fazer com que o público urbano compreenda a pecuária bem feita, sustentável e importante que acontece dentro da porteira da fazenda? Ótima pergunta. Eu creio muito que, hoje em dia, há mecanismo e há sistemas que o pecuarista pode adotar para deixar e para mostrar que a sua estrutura, fazenda, propriedade, está dentro daquilo que a gente chama de código legislativo, florestal e tudo mais. Então, quando você coloca a sua fazenda dentro desse sistema, você faz o georreferenciamento dela, você coloca todos os procedimentos que está sendo adotado dentro de um programa que faz a leitura, você consegue crédito mais rápido, você consegue legitimidade na sua comercialização, você consegue os benefícios que você consegue adquirir com esse tipo de adoção são muito positivos do que você não adotar esse tipo. Lógico, você vai ter um custo para fazê-lo isso, mas a rentabilidade e a abertura que você consegue com isso cobre todos esses investimentos que você está fazendo. Então, a questão de você conseguir ter adotar essa postura com relação à rastreabilidade, com relação a gerenciamento
saudável do seu negócio, tendo todos esses mecanismos de adequação da sua estrutura, da sua propriedade, né, dentro do padrão, é muito benéfico. Então, eu vejo assim, é o primeiro passo para você mostrar, não só para a cidade, que infelizmente não tem conhecimento de como é que funciona o campo, mas ter ciência de que existe o pecuarista, que é muito mais, assim, digamos assim, como o próprio ministro da Agricultura, a ministra da Agricultura, digo melhor, tratou, e até o ministro do Meio Ambiente falou, que o produtor, ele é muito mais, assim, preocupado e muito mais ambientalista do que essa pessoa que está na cidade que não sabe de nada, né? Infelizmente. Mas, assim, provar por A mais B que realmente existe uma ideia de que ele preserva, que ele não, muito pelo contrário, ele não destrói o meio ambiente, ele se adapta a isso, porque é necessário ele cativar, né, e se adotar ao operante daquela região e não destruir ela, não combater ela, porque ele vai gerar um efeito negativo na sua própria estrutura. E aquilo ali é um bem, é um patrimônio dele. Né, o pecuarista, ele é dono de terra, ali é o patrimônio dele. Então, se ele não zela pelo seu próprio patrimônio, ele tá se autoflagelando, então não existe isso. Então, o primeiro passo que eu vejo muito aí, ainda mais assim, a gente tem não quero fazer uma propaganda da HS, mas nós temos um departamento dentro da empresa, né, que faz toda essa questão de georreferenciamento das propriedades junto a bancos, né, justamente para facilitar o crédito para ele. Então, você já vê o produtor, o pecuarista que tem a sua fazenda georreferenciada, com todos os seus processos de caixa, tudo muito organizado, ele consegue abrir portas, entendeu? Então, a rastreabilidade do animal, saber a origem, toda essa adoção tecnológica no campo, ela é importantíssima para você ter garantias, né? E, ao mesmo tempo, abrir novos mercados consumidores. Eu vejo muito por essa parte aí. Eu vou complementar, Vicente. A gente acompanha muito aqui a nossa base de clientes. São dois mecanismos. A rastreabilidade, quando a fazenda ela se inscreve na rastreabilidade, ela acaba sofrendo um processo de autolimpeza da sua gestão, dos seus indicadores. Porque manter a gestão, a rastreabilidade, exige a diminuição das não conformidades. Então, o primeiro passo é cuidar dos lotes, cuidar dos mecanismos de entrada dos bovinos, ou seja, a pesagem passa a ser obrigatória, a identificação individual do animal passa a ser obrigatória. Então, faz com que a gente tenha o ciclo de vida desse animal mensurado sistemicamente, e ele tem que zelar pelos bons indicadores, ou seja, como eu disse, a sanidade animal passa a ser validada, e aí a gente vai à rastreabilidade de insumos e de medicamentos. Hoje, as propriedades listadas em Sisbov têm que emitir, boi a boi, um relatório das últimas vacinações e mostrar que aquele boi não se encontra dentro de princípio ativo residual de medicamentos. Então, faz com que o nosso cliente final consiga consumir uma carne mais saudável, né? A gente, com essa rastreabilidade, a gente mostra o ciclo de vida do boi em todas as suas etapas e favorece o mercado consumidor, os grandes mercadistas, por exemplo, que queiram fazer uma rastreabilidade via mecanismos de blockchain, por exemplo, que ele consegue, na etiqueta da gôndola, ler e pegar a data de nascimento do boi, a sua raça, a sua composição nutricional, dia do abate, todos os dados que ele queira colocar na etiqueta dessa carne que ele compra dentro do supermercado. Então, traz uma transparência, né? Então, reforçando o que o Adson falou, de área de não desmatamento, que a fazenda está dentro de um ciclo virtuoso de manutenção das áreas, manutenção das nascentes, que está legal em relação aos seus documentos. Então, isso força, e já tem vários. A gente tem clientes aqui de 700 animais, em que ele tem o Sisbov, ele consegue atingir, por exemplo, ao Cota Hilton,
que é um mercado super elitizado, que dá uma premiação na arroba fantástica e que ele consegue gerir com seus 700 animais, praticamente um sítio. Com Perfeito. 25, 30 hectares, ele consegue atingir esse nível de gestão. Abre portas, né, Regis, você adotar esse tipo de atitude, não só pela questão de você talvez criar uma imagem positiva, né, mas ao mesmo tempo de você abrir mercados consumidores que vão te dar uma rentabilidade financeira lá na frente muito mais interessante, né? Então, por mais que você tenha aí um gasto de investimento, mas é como diz o termo, não é um gasto desnecessário, é um gasto estratégico, é um gasto é um investimento, na verdade, que pode te abrir condições muito mais favoráveis do que você não ter esse sistema ali para sua disposição. E aí, até complementando com a imagem, Vicente, é uma coisa que aí eu creio que talvez, né, as associações, né, que estão inteiramente ligadas ao setor, pode trazer, porque o que a gente vê na cidade, que talvez quando a gente brinca assim, fala, o pessoal da cidade não sabe como é que funciona o campo, não tem noção de como que é a dinâmica do campo. E isso que martiriza um pouco a nossa imagem do setor, né? Cria uma desavença desnecessária, e sabe-se que, muito pelo contrário, o agro, quando o pessoal fala, o Brasil aí precisa ser uma potência agro, né, sustentável, ele já o é. O Brasil já é uma potência agrosustentável, porque o pecuarista, assim como o agricultor, são pessoas que, para eles entrarem nesses mercados consumidores que exigem dele tudo que ele pode, né, apresentar de documentos, né, para ele poder participar desses mercados, inclusive exportadores, ele tem que seguir as regras mais severas possíveis, senão ele não conquista esses mercados, porque vai ser cobrado da indústria e a indústria vai cobrar do pecuarista. Então é um efeito dominó. Ou ele dança conforme a música, ou ele não consegue ter rentabilidade. E o setor já procura, né, se identificar cada vez mais com essa ideia de ser sustentável. O problema é que, não sei, talvez falta essa ligação melhor entre o campo e a cidade, mostrar, olha, temos que ter orgulho do nosso setor agro, porque em todos os aspectos, né, ele é positivo. Ele é sustentável, ele faz a lição de casa dele, porque se ele não fizer, ele não sobrevive, porque ele está sendo pressionado a fazê-lo. Então, pelo bem ou pelo mal, ele tem que fazê-lo, né, Vicente? Isso aí. Uma última questão. Edson, que dica você daria ao pecuarista agora para que ele possa colocar em prática nesse momento, visando aumentar o seu retorno, visando encerrar esse ano de 2021 positivamente e os que vêm pela frente mais positivamente ainda? Eu acho que tem várias dicas no meio da entrevista que foram dadas aí ao pecuarista. Acho que o momento que a gente está passando na pecuária é um momento em que exige do pecuarista talvez um momento de muita reflexão, porque a oportunidade em termos de preço e rentabilidade, elas estão sendo postas à prova, e quem vai sobreviver eventualmente é aquele que fazer o investimento correto em sua estrutura, na sua propriedade, em sua estrutura produtiva, né? Então, o Regis muito bem salientou a questão da importância de você adotar medidas para gerenciar melhor o seu negócio. Então, a dica é essa, é o momento de você sentar na mesa e pôr na mesa todas as questões do fluxo de caixa, investimento, entrada, o que a gente pode fazer para melhorar a minha rentabilidade, para aumentar o meu ganho, o ciclo do animal, estudar todos esses mecanismos que existem já no mercado. Então, se é um momento que o pecuarista precisa pensar o negócio, nunca antes, como eu posso dizer aí na história desse país, né, se tornou tão importante sentar na mesa e planejar, porque o ciclo pecuário está te dando uma oportunidade de você pensar o negócio com muita inteligência. Preços rentáveis, tanto na cria como na terminação, está sendo posto aí à disposição. Mas não podemos, assim, digamos assim, entrar na euforia. É muito raciocínio, muita razão, muita seriedade e serenidade, esqueci o termo certo, é serenidade, na hora de adotar posturas com relação ao investimento. E nós temos hoje muitos mecanismos, startups e até pessoas capacitadas aí que podem orientar o negócio e tornar ele
preparado não só para esse momento de valorização da arroba ou até mesmo do animal, do bezerro, da reposição, mas assim, para quando esse momento ficar um pouco menos atrativo, você está preparado para essa etapa? Regis. Ok, Vicente. Eu acho, primeiro, uma excelente oportunidade que nós estamos tendo de discutir isso. Então, essa transformação digital, por exemplo, de fazer um evento desse e ter público, normalmente a gente iria à AgriShow e faria essa palestra lá, né, com o auditório cheio lá, mas é a possibilidade de reciclar esse nosso produtor. Ou seja, ele sabe os momentos de vida. Ele não é um aventureiro, ele é uma atividade de longo prazo, que tem os seus ciclos. Eu acho que agora, com a segunda geração assumindo, os jovens empreendedores que estão à frente desse negócio, eles querem tecnologia, não só tecnologia de gestão, de software, mas de máquinas que fazem melhor distribuição, de máquinas que fazem um melhor plantio, que obtém o peso em tempo real do boi, de buscar lá a melhor característica genética da sua região, né? Não só pensando em bovinocultura de corte, mas a de leite, por exemplo, a genética. Tudo isso é um momento em que ele tem esse ano que levar à mesa, como a Edson disse, sim, rediscutir isso tudo, aproveitar para fazer renovação do parque de máquinas, contratar bons gestores, porque também essa migração de bons profissionais de grandes cidades para pequenas cidades é um momento ímpar de fazê-lo, e eu acho que a gente tem efetivamente que botar os pés no chão, né? Aproveitar esse bom momento, mas, sobretudo, ter os pés no chão e fazer o seu dever de casa. Tá? Perfeito. Estamos chegando ao final desse episódio. Lembrando que é uma série de 5 conteúdos imperdíveis sobre a pecuária e que você poderá conferir em todas as redes sociais da AgriShow. Gostaria de agradecer a presença de todos, a presença de vocês, que estão presentes aqui, dos debatedores, e especialmente a você que nos acompanha nesse evento. Muito obrigado.